Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, o nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. E vocês gostaram, né? Então hoje tem mais. É recorde de novo! É mais recorde ainda, mas sabe aonde que tá o recorde? Nos Estados Unidos. SP500 batendo recorde, Nasdaq batendo recorde, Dow Jones batendo recorde, dólar derretendo, dólar despenca, dólar caindo forte. Inflação aqui veio acima da expectativa. E a Selic subiu de novo, pessoal, 0,75. E hoje, breaking news! Saiu a prévia da reforma tributária, do texto da reforma tributária, e a vítima da vez foram os fundos imobiliários. Pois é, fundos imobiliários caindo forte hoje depois da repercussão de que eles que eram isentos, né, os seus dividendos, o valor dos aluguéis ali que os cotistas recebem mensalmente, que eram isentos de imposto de renda até então, vão ser tributados numa alíquota de 15%. A boa notícia nesse sentido é pelo menos que a parte de ganho de capital, que era tributada com 20% nos fundos imobiliários, né, quando você vendia as cotas, agora ficou para 15%. Mas ninguém esperava essa tributação imediata, né, a partir de 2022, pela prévia do texto, de 15% nos dividendos. Então os fundos imobiliários sentindo muito, muitas vendas. O dólar até que estava caindo no dia passou a subir com a tensão, né, com essa tensão no mercado de fundos imobiliários. Vamos ver se vai passar, por enquanto ainda é o texto, né, não tem nada aprovado, mas já deu muito pano para manga. Ainda não ficou claro por essa prévia do texto se o acionista, né, o minoritário, a pessoa física que compra ações e recebe os dividendos dessas empresas, se ele vai ser tributado ou não nesse dividendo. Tudo indica que sim, mas vinha se falando da questão de uma faixa de isenção de até R$20 mil por mês, mas essa faixa de isenção não está claro se vai ser por um investidor comum ou se vai ser para o empresário que é parte da empresa, que tem as suas ações da empresa, e vai ser pago, né, até o limite de 20 mil de forma isenta, como uma remuneração, como um dividendo pelo seu trabalho, né? Isso no texto está sendo colocado como para micro e pequenas empresas, mas não fala do investidor, pessoa física, que não é parte não trabalha diretamente na empresa e só recebe ali os dividendos. Então isso fica para os próximos capítulos aí. Vamos ver o que está acontecendo, vamos ver como é que vai ficar essa história, se vai passar, se não vai. O fato é que mexeu com o mercado esse texto, pessoal. Ele trouxe muitos benefícios, está subindo as alíquotas de isenção para R$ 2.500, o que, poxa, vai isentar bastante gente, né? Então é um ganho tributário, né? Você deixar de pagar imposto, você ter uma faixa maior de isenção para não pagar imposto, diminuir algumas coisas de alíquotas, enfim. Ainda está muito fresco, né? Muito quente. Vamos ver como é que vai se desenrolar esse texto. Mas o fato é que parece que é para valer. Parece que agora nós vamos ter uma reforma tributária no Brasil. O governo está aí peitando todas as dificuldades, peitando a mídia, enfim, fazendo a sua parte, né? Pelo menos colocando em pauta, colocando o Congresso, chamando o Congresso na responsabilidade. E agora vamos ver o que o Congresso vai fazer com isso. Bom, a gente teve, pessoal, o dólar derretendo, né? O dólar veio, ficou ali querendo furar os R$5, vinha, voltava e de repente foi com tudo. Foi direto ali até o 4,90. 4,90,002, se não me engano, a mínima, né? E agora, depois dessa notícia do fundo imobiliário, até deu uma subidinha para uns 4,93, 4,95. Mas o fato é que, pessoal, nos últimos 40, 45 dias, a gente viu o dólar sair da faixa de 5,30, 5,35 para 4,90, 4,95. E assim, ainda tem muito economista, muita casa de pesquisa econômica que não atualizou as suas projeções, estão colocando o dólar para 5,10, 5,15 para o final desse ano, mas só começou o baile da Selic. A gente viu o Banco Central subindo 0,75 e falou que vai subir de novo, e ainda, segundo a interpretação do nosso economista-chefe da XP, o Caio Megali, pelo texto, foi deixada a porta aberta pelo Copom, né, o Comitê de Política Monetária, que decide a taxa de juros, foi deixada a porta aberta para um incremento de até 1%. Então, pela interpretação, né, da área econômica, isso pode acontecer. Claro que ainda não é um consenso, não é a visão majoritária, mas já tem economista colocando, casas de pesquisa econômica, colocando a Selic a 7,5% no final desse ano. Então, fica para a gente ver. E aí o que acontece, pessoal? Olha o choque duplo, né? Voltando à questão do fundo imobiliário. Tem a Selic subindo.
A Selic, lembrando, é a taxa livre de risco, é a taxa paga pelo governo nos seus títulos públicos. É considerado, né, o conceito de economia de taxa livre de risco é o título público, né, garantido pelo governo federal. E essa taxa, sem você fazer nada, sem você correr risco, em tese, né, você está ganhando hoje 4,25. Imagina se você passa a ganhar 7,5, como algumas casas estão colocando. E o yield de algum fundo imobiliário aí na casa de 6, 6,5, ou até que 7,5 que seja, mas com risco de vacância nos imóveis, com risco de default nos papéis, né, nas dívidas imobiliárias, ainda que tenham garantia, com risco de desvalorização do imóvel. Você vai preferir um yield de 7,5 com risco ou um yield de 7,5 zero de risco, né? Entre aspas, por conta da questão do título público. Então, ficou ruim para o fundo imobiliário. Infelizmente, a perspectiva de alta da taxa Selic drena esse potencial do fundo imobiliário, infelizmente. E ao mesmo tempo, se a gente colocar a questão do home office, que pegou, né? Não dá para imaginar a gente voltar a um mundo sem home office, né? Pode até ter um modelo híbrido, pode se usar um pouco mais, um pouco menos, mas o home office pegou legal, assim, muita gente muito feliz, gostando, as empresas ganhando muito mais dinheiro, os trabalhadores sendo muito mais eficientes, tendo mais qualidade de vida. Imagina quem passava 2, 3, às vezes 4 horas por dia dentro de um transporte público, poder trabalhar de casa, ganhar 4 horas no seu dia. Então, não vamos voltar, pessoal. Assim, eu acredito que o home office é algo que chegou para ficar, assim como a televisão, assim como a energia elétrica, assim como o avião, enfim, não tem como voltar para trás. Então, além disso, então, imagina, vamos fechar o bloco, né? Taxa de juros subindo, taxa de risco, né? Se você considerar o home office e outras questões. Então, o fundo imobiliário está sendo atacado de todos os lados, tá? E para fechar a questão da Selic, a Selic, pessoal, é a taxa que corrige os títulos públicos e ela está com um grande risco de ultrapassar esse teto ali da meta de 6,5, porque o Banco Central ele já abriu a mão, assim, já entregou. Ele não vai conseguir, provavelmente, colocar a taxa de inflação, a meta de inflação do IPCA dentro da range de aceitação para esse ano. Não vai conseguir. Então agora ele está mirando o meio do ano de 2022, né? Está tentando mirar que a taxa do ano que vem, que tem a banda reduzida de flutuação, o centro da meta para o ano que vem, se não me engano, é 3,5%, com 1,25 ou 1,5, se não me engano, de tolerância para cima ou para baixo. Ele está tentando encaixar essa taxa do ano que vem, porque para esse ano já jogou a toalha, então, por incrível que pareça, mesmo essa escalada de juros não está tirando o ânimo da Bolsa, a Bolsa bateu no 130 ali, lateralizou, mas continua com perspectiva forte, o valuation de várias empresas está muito barato, o valuation médio de toda a Bolsa está quase um dígito, né? Tem casa colocando a 9,8, tem casa colocando a 10,5, mas está muito baixo do valor histórico. O valor histórico gira também, depende da casa, mas em algo entre 11,7 e 12, 12 e pouquinho. Então a gente está abaixo da média histórica e considerando o dólar ainda está muito desvalorizado, o real, desculpa, está muito desvalorizado, né? Ainda está por 4,90, 4,95. Então, para o estrangeiro, está muito barato entrar com dinheiro aqui. O PL médio, né? A proporção preço-lucro nos Estados Unidos é na faixa de 17, 18. Aqui no Brasil está na faixa de 10. Então, poxa, é um desconto muito grande, é uma oportunidade muito grande de fazer investimentos no Brasil. Então, a Bolsa continua para cima, dólar continua para baixo por conta dessas altas da Selic, né? E também por conta, principalmente, pessoal, do fortalecimento das commodities. Vocês viram o que aconteceu na China? A China está querendo domar o mercado. Olha, você pode domar tudo, China. Você pode domar sua população, você pode domar quantos filhos eles vão ter, você pode dar conta de tudo. Você pode fazer um lockdown que milhões ou até bilhões de pessoas não vão sair de casa. Mas você não pode domar o mercado, China. Todos que tentaram quebraram a cara. Não faça isso. Entendeu? O que a China está fazendo? Querendo controlar o minério de ferro, tabelar, tirar opção de venda a descoberto, de compra especulativa, querendo controlar o preço do minério de ferro que está batendo topo histórico, $220, $230 e subindo, né? Então, assim, não tem como, gente. E aí, o que está acontecendo? Minério subindo, soja subindo, petróleo subindo, cobre subindo, alumínio subindo,
tudo que a gente exporta, as grandes commodities, valorizando. Isso joga mais força para o real e tira a força do dólar. Então, por vários motivos, Selic subindo, commodities subindo, bolsa barata, estrangeiro cheio de dinheiro sem saber onde colocar. Isso vai trazer recurso externo para cá e isso tende a desvalorizar o dólar. Ainda temos muito espaço, não estamos nem, vamos dizer assim, a gente está 4,25 a Selic, podendo chegar a 6,5 ou 7,5, então a gente está um pouquinho além do meio do caminho dessa trajetória de alta. Então isso ainda vai repercutir muito no dólar e no câmbio. Ou seja, a nossa moeda ela está sendo beneficiada pela alta de vários ativos que ajudam a precificar o nosso dinheiro, certo? Bom, recorde no ZEL, pessoal, recorde nos Estados Unidos, Nasdaq 14.300 e lá vai pedrada, S&P tava o que? 4.260, Dow Jones 34.000 e pedrada também. Pessoal, lá o negócio está chamando-se otimismo. A economia está recuperando, a vacinação está sendo um sucesso, né? Eles, embora tenham alguns lugares que está tendo aumento de casos, o número de mortes caiu dramaticamente. A população, mais de 50% já tomou a primeira dose, pelo menos. Mais de quase 40% já tomou a segunda dose. Então, assim, é um case prático de que a vacinação funciona. Então, o otimismo está sendo muito grande, a economia está girando rápido. O Banco Central, que andou, né, tivemos a reunião do FONC, né, que é o Copom deles, né, o Comitê de Política Monetária deles, onde eles jogaram na ata da reunião a possibilidade de fazer 2 aumentos de juros em 2023, meu povo, lá longe, 2023. Mas o mercado ficou nervoso agora, ficou assim, ai meu Deus, não, eu vou cair aqui porque eu tô com medo. Não, gente, 2 dias depois, pá, recorde, é recorde, é recorde. Então não tá colando o discurso inflacionário. Hoje saiu manchetes dizendo, né, que os investidores mais tranquilos com a inflação, os treasuries de 10 anos baixando a taxa de rentabilidade. Então, a inflação, por mais que eles imprimam dinheiro como se não houvesse amanhã, acabando o papel do mundo de tanto imprimir dólar, não gera inflação. Não está gerando e acho que vai ser difícil gerar, né? Claro, todo mundo, todo economista mais ortodoxo, mais old school, tem medo de inflação. Tem medo de inflação. Só que lá nos Estados Unidos eles são economia desenvolvida, pessoal. Desenvolvida. Eles têm medo do Japão. Eles têm medo da japonificação da economia. Que lá qual que é o problema? Deflação. Lá não é inflação, é deflação. Lá é juro negativo. Né? Tem mais de $1 trilhão no mundo aí sendo negociado a juro negativo. Né? Na Alemanha, enfim, vários países europeus. Até a Grécia. Você lembra da Grécia? Você lembra da crise das ilhas gregas? Quem não lembra? Pois é, Grécia com juro negativo. Pô, como assim? Quase quebrou e já tá com juro negativo de novo? Você paga pra você emprestar pra Grécia, não é ela que te paga não pra tomar emprestado de você. Então, a inflação, pessoal, existe um processo desinflacionante. Olha que palavra difícil, mas existe esse processo porque esse processo está calcado em tecnologia. Avanços na tecnologia geram economia de custos. Avanços na idade média, né, na tecnologia da saúde, aumenta a expectativa de vida e quanto mais a pessoa vive, ela tende a gastar um pouco menos, a ser um pouco mais contida. Né? A gente na velhice não sai gastando loucamente igual a gente gasta na juventude ou na meia-idade. Então, existe um processo secular de desinflação. E isso está cada dia aí mais na cara para quem quiser ver. Mas, claro, quem que crava que não vai ter mais inflação? É difícil, né? Historicamente sempre aconteceu. Imprimiu dinheiro, gerou inflação. Mas a gente está falando do dólar, a moeda mundial. Né? Então, quando o pessoal lá dos Estados Unidos imprime dólar, eles estão compartilhando aquela inflação com todos os holders de dólar do mundo, com todo mundo que segura dólar. E isso é o quê? Só o resto do mundo inteiro. Né? Eu acho que nem 30%, 40% de todo o dólar que existe está dentro de fato dos Estados Unidos. E até a maior parte eu acho que está fora. Então, eles não sofrem tanto essa inflação diretamente. E isso é um combustível muito forte para eles continuarem imprimindo, para eles continuarem tranquilos e fazendo injeção de capital e fazendo injeção de dinheiro no mercado. E assim, olha só da possibilidade de subir o juro em 2023, o mercado já ficou todo tenso, mas logo rapidamente recuperou e bateu o recorde de novo. E eu acredito que essa dinâmica de medo da inflação, cai um pouquinho.
Ah, passou o medo da inflação, sobe de novo. Medo da inflação, cai mais um pouquinho. Passou o medo, sobe de novo. Vai se repetir muito, pessoal. Vai se repetir muito, 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 muito. A gente viu o queridíssimo, né, pai rico, pai pobre, o Richard Kiyosaki, publicando um tweet dizendo que não, vai vir a maior crise da história da humanidade, pessoal. Compre ouro, prata e Bitcoin depois que cair a $24.000. Porra, ô Kiyosaki, nessa crise tão grave assim, não é melhor comprar alimentos e fazer um bunker, não? Vou comprar ouro e prata? Não, eu não acredito nessas crises aí. Claro, pode acontecer? Pode. Quem vai dizer que não, né? Mas quantos outros arautos do apocalipse aí não falaram sobre esse tipo de coisa e nunca aconteceu? Em 2008, que foi uma crise muito mais dentro da alma do mercado financeiro, né? Dentro dos títulos hipotecários, não acabou o mundo, né? Então, não acho que vai ser agora. Mas tá na moda falar que a inflação vai explodir, né? Vamos ver até quando essa moda vai colar ou se eles vão continuar repetindo isso anos e anos, igual um famoso case de uma analista americana chamada Meredith Whitney. Ela fez uma previsão de que os títulos municipais de dívida municipal iam implodir, que ia ser a maior crise de dívida de títulos municipais da história. E aí criaram um relógio para ver quantos anos ia demorar até a previsão dela se concretizar. E nunca se concretizou, aí ela já se retratou. Vamos ver se os arautos da inflação vão algum dia se retratar, ou se a gente vai ficar vendo eles décadas após décadas aí reclamando, falando que vai vir um dia e a gente só esperando, né? Bom, recordes então no nos Estados Unidos, recordes para todos os lados, a economia girando forte. E aqui no Brasil, vamos chamar o Tom Cruise aí, porque a gente vai fazer agora o Show Me The Money. Entra aí, Tom Cruise. Show Me The Money! É, pessoal, é isso aí. No Brasil, o que tá na moda? O que tá na moda? O que tá barato? O que tem um valuation muito atraente? E claro, disclaimer, isso não é uma recomendação de investimento, pessoal. A gente está falando só em níveis hipotéticos e com cunho didático, tá bom? Se você for aplicar, toma cuidado, analisa os fatores de risco e tenha convicção. Estude sempre, seja humilde. Não ache que você sabe mais que o mercado. Ninguém sabe mais que o mercado, tá bom? Então vamos lá. Setor elétrico, valuation super barato. Nossa queridíssima Taesa, valuation na faixa de 5 a 6, olha que coisa linda. A gente tem também Randon de caminhões, né? Demanda fortíssima por caminhões e tá com valuation aí na casa de 6, 6 e pouco também. A gente tem Pão de Açúcar, valuation 4,5. Meu Deus, Pão de Açúcar, um mega supermercado, super bem administrado, né? Foi vendido lá pelo Abelho Diniz, pro grupo Cassino, e aí depois fizeram um IPO da subsidiária que é o Açaí, que é um atacarejo lá no Rio de Janeiro, foi um sucesso. E aí agora, pô, depois de toda essa reestruturação societária, o PL projetado está nessa faixa, 4,5, 4,5, 4,6. Pô, muito interessante. E claro, minério, pessoal, Vale, a Vale vende cobre, a Vale vende minério de ferro, a Vale tá em todas. A Vale acabou de anunciar, vai pagar um dividendo excelente de mais de R$2. Então é interessantíssimo a gente ficar de olho no que pode acontecer e nessas grandes campeãs nacionais, né? Petro e Vale, a Petro também, pô, 29 já bateu a ação, recuperou toda aquela crise lá da troca de presidente, né? E olhando para cima, né? O valuation de Petro colocando ela a R$34, 35, algumas casas até mais. Então a gente tem também Equatorial, outra empresa do setor elétrico super elogiada por todos os analistas, uma gestão excelente. Lembrando, pessoal, a gente tem o risco de racionamento de energia, tem o risco de seca nos reservatórios. Então, vai olhar uma empresa elétrica, dá uma conferida se ela está nessa lista de empresas que podem ser afetadas pela questão da seca nos reservatórios, né? Então, isso é super importante, esse disclaimer, você tomar cuidado com esse risco, certo? Bom, e agora, pessoal, falar da vacina, né, das vacinações. Existe a briga lá acontecendo na CPI, mas aqui no mundo real, o que a gente está vendo? Os casos aceleraram no Brasil, infelizmente, né? Os casos estão acelerando, deram uma acelerada forte, mais de 100 mil casos aí em um dia. E aí, a vacinação, graças a Deus, também. Tivemos recorde de vacinação, mais de 2.200.000 vacinas aí no outro dia desse. E, graças a Deus, a perspectiva é de acelerar mais. Aqui na nossa cidade,
também a gente está com a vacinação acelerada. Se não me engano, já está perto de 50 anos, né, a idade para poder se vacinar. Então fique de olho, entre no site da Secretaria de Saúde para olhar quando que vai ser a sua vez e não dê bobeira, não fique querendo escolher vacina, pessoal. A melhor vacina é aquela que já está aplicada no seu braço, tá bom? Aproveite, fique de olho e corra atrás. E aqui, então, o que a gente vê é o otimismo crescente com a questão da vacinação no Brasil, não obstante a questão do aumento de casos, né, e em várias capitais o aumento de ocupação de UTIs, mas graças a Deus não está aquela coisa explodindo como já teve no passado, mas ainda assim é um aumento relevante, a gente tem que tomar cuidado. Mas nesse mais e menos, o principal é o otimismo, né? A resultante de tudo isso é que as vacinas têm funcionado, onde tem muita vacinação tem diminuído os casos, tem diminuído a gravidade dos casos, e isso é super importante. Então, fique de olho na vacinação, vacine-se quando você puder e vamos torcer para que a previsão aí da XP de ter todos os adultos brasileiros vacinados até setembro se conclua, seja efetivada e a gente tenha um último semestre, aí, um terceiro trimestre, terceiro e quarto trimestre excelentes para o país, excelentes para a economia, excelentes para a esperança do nosso povo, né? Excelentes para a gente ver dias melhores, para que a gente possa se reunir, se abraçar, se beijar, se juntar, se embolar aí todo e curtir aquelas aglomerações gostosas, maravilhosas, né? Com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos entes queridos. Então, é um processo de muita esperança, mas é uma esperança tortuosa. E ó, digo mais, hein? Se você está esperando uma quedinha da bolsa para entrar, digo para você que depois de estar todo mundo vacinado, aí vai ser outro cenário, né? Quando depois tiver todo mundo vacinado e a gente tiver essa perspectiva de aceleração econômica, poxa, é muito diferente imaginar comprar lá do que comprar agora, antes de ter essa certeza. Lembre-se, a gente já falou sobre isso. Incerteza é o que eu não consigo mensurar. Risco eu consigo mensurar. Então a gente não consegue precisar se a gente vai conseguir exatamente chegar em setembro com todo mundo vacinado. É uma expectativa, né? Dando tudo certo, pô, graças a Deus pode ser que sim e talvez até um pouco antes. Mas o fato é que o mercado precisa antecipar as coisas. Ele é um mecanismo de antecipação. Então, quem chega antes do fato consegue comprar mais barato. Então fique de olho, se você está namorando alguma oportunidade, fique de olho e, claro, sempre se atente aos riscos e estude, tenha muita convicção, pessoal. O mercado financeiro pertence aos praticantes do mercado financeiro. Eu escutei isso uma vez no Money Talks do InfoMoney, nunca esqueci. É uma frase incrível e faz todo sentido. E para fechar, pessoal, queria dizer para vocês, para todo mundo aqui de Farroupilha, que a gente vai começar um trabalho de seminários de finanças e investimentos aqui na TV Cidade, aqui na sede da TV Cidade, aos sábados. Logo eu vou anunciar a primeira agenda, o primeiro dia efetivamente, para você que queira participar. A gente vai deixar também o telefone de contato aqui embaixo para você procurar o contato, tá bom? E aí a gente vai falar mais sobre isso nos próximos episódios. E antes de encerrar também, eu queria só falar, realçar de novo a importância da educação financeira, pessoal. A educação financeira tinha que ser ensinada em escola, assim, desde a infância, sabe? Como uma forma de brincadeira lúdica. Gente, a gente vive num mundo capitalista. Tudo da nossa vida vai depender de como a gente vai manejar, de certa forma, as nossas finanças para direcionar a nossa vida. Vocês já tiveram aula disso? Vocês falavam sobre isso com seus pais? Vocês já tiveram esse tipo de instrução? Você sabe como é que funciona legal os juros compostos, a inflação, o CDI? Você sabe o que é um dividendo, o que é uma ação, o que é a bolsa de valores? Você precisa saber de tudo isso. Isso tem que ser algo natural para a gente falar na roda de chopp, aí, na roda de amigos. Não pode ser só futebol, não pode ser só novela, não pode ser só coisas tradicionais. A gente tem que falar disso como uma coisa natural, porque é a regra do jogo. Poxa, tem uma frase do Warren Buffett famosíssima que ele fala: se você não está ganhando dinheiro enquanto você dorme, você está fadado a trabalhar até o último dia da sua vida. Até o último dia da sua vida, tá? Então, pessoal, por favor, se empenhem em estudar, se empenhem em entender que isso é parte da nossa vida para sempre, que a gente não vai ter como abrir mão de estudar. A gente precisa ser humilde, ninguém vai dominar o mercado nunca. O mercado, ele é um aspecto da vida humana, ele é o retrato das nossas ansiedades, medos e ganâncias. Então isso é volúvel. Então nunca vai existir uma fórmula mágica, então a gente tem que estar sempre estudando e tem que trazer esse assunto para a pauta, tem que popularizar esse assunto, pessoal.
Vamos popularizar esse assunto, pessoal! Pô, como assim? Beleza? Conto com vocês. Educação financeira, ó, na veia. Tamo junto. Vejo vocês no próximo episódio. Até mais, se cuidem e fiquem com Deus. Tchau!